o carvão, o ouro negro da União Soviética. Bem, aqui temos os Nenetes vendendo o que pescaram e o que parece ser o coração de rena. No começo, os primeiros geólogos viviam em cavernas. Depois começaram a construir barracões de madeira. Em Vorkutá, pessoas vendem um apartamento para sair rápido daqui. Eles vendem por R$ 1. Olá, bem-vindos a um novo vídeo. Neste caso, estou em Vorkuta. Como podem ver atrás de mim no paralelo 67, ou o que é o mesmo, no Ártico Russo. Fiquem neste vídeo para conhecer um pouco mais sobre esta cidade e seu povo. Aqui foi uma das principais cidades mineradoras de carvão da União Soviética. Vamos lá! Depois que os geólogos soviéticos descobriram, na década de 1930, o potencial da bacia de carvão do rio Pechora, os primeiros trabalhos de extração começaram. Foi então que foi fundada Vorkutá, que começou inicialmente como um pequeno assentamento e centro correcional de trabalho. Também conhecido como Gulag, com o nome de Vorkutlag, onde prisioneiros e trabalhadores da União Soviética escavaram na região as primeiras minas, construíram as primeiras linhas de ferrovia e ergueram fábricas e edifícios. A partir dos anos 60, deixou de ser oficialmente um presídio, e a cidade floresceu junto com a indústria, impulsionada pela alta demanda de carvão no país. Dessa forma, deixou de ser um assentamento de cerca de 7.000 habitantes nos anos 40, para se tornar uma cidade de 120 mil habitantes no final dos anos 80. Bom dia, primeiro dia em Vorkutá. Desde cedo na Rua Gagarin vamos passear pelo centro para ver o que achamos. Vamos entrar. Vejam como o carvão é importante nesta cidade. Encontramos este monumento no centro que diz o carvão, o ouro negro da União Soviética. E vocês podem ver os mineiros. E aqui vocês têm uma placa que reconhece o valor desta cidade, assinada por Putin no ano de 2021. Diz algo como: pelo importante esforço e contribuição dos habitantes desta cidade em direção à vitória na Grande Guerra Patriótica nos anos de 1941 a 1945. Olhem, que cartaz interessante vocês podem encontrar pelas ruas de Vorkutá. Diz: queridos cidadãos de Vorkutá, Vorkutá Ugol, que é a empresa daqui, Carvão de Vorkutá é uma companhia voltada para o social. Uma de suas prioridades é tornar a cidade mais confortável, mais bonita e moderna. E por isso, resumindo, eles plantaram essas arvorezinhas que vocês veem aqui. Isso me lembra um pouco Norilsk, onde ficava a Nornickel, que era a empresa que cuidava da cidade, não, que praticamente governava a cidade. Aqui é igual, só que em menor escala e com carvão no lugar de níquel. Mas é assim que os prédios do centro da cidade se parecem, também decorados com cores vivas e chamativas, que alegram o cinza, não bem? Hoje temos um dia muito bonito, está ensolarado. Acho que a maioria dos dias não é assim. Por isso, como podem ver, aquilo ao fundo parece uma escola com cores vivas. Amarelo, vermelho, rosa, azul e as casas também, mas sinceramente a maioria parece mais assim. Os painéis, os típicos panelne de 5 andares e com suas varandinhas ali dos lados. Que loucura. Aguentam bem o frio, hein? Eles não têm medo. É algo muito atraente aí, hein? É incrível o lance dos pombos, onde quer que você vá. Como pode ter pombos no Ártico? Minha nossa. Dei uma olhada naquele prédio enorme, é um dos maiores que já vi aqui em Vorkutá. Prédio enorme, 9 ou 10 andares e também bem comprido. A única coisa que não consigo ver, o que está escrito ou o que estava escrito nesse cartaz, nessas letras, não consigo ver direito. Poxa. Depois de termos passado um pouco pelo centro da cidade, finalmente chegamos ao rio, na margem do qual esta cidade está situada. E vocês podem ver do outro lado já os primeiros vestígios de edifícios abandonados. O Mikrorayon de Rudnik
Ao longe parece a chaminé de uma antiga fábrica. O rio congelado. E lá embaixo uma ponte. Uma senhora nos alertou para termos cuidado e não recomenda atravessar, embora todos aqui em Vorkuta o atravessem. Cuidado! Olhem, aqui os meninos vêm para descansar. Bom pra que esse, nem? Sim. Quando éramos pequenos, íamos à praça para brincar e eles vêm aqui para a ponte de ferro, em frente aos prédios abandonados. O que vocês fariam? Decisão difícil. Vocês atravessariam essa ponte? Que está cheio de buracos e escorregadio. Vocês cruzariam o rio congelado? Olhem, deem uma olhada. As motos de neve pelo rio. Como os moradores locais se divertem aqui. Mas é em uma moto de neve. Este microrrayon de Rudnik foi o primeiro aqui em Vorkuta. O primeiro bairro que foi construído, dedicado às minas de carvão, à exploração dos minerais. E a fábrica que vemos ao fundo é uma das 4 preservadas. Das 13 que existiam, agora só restam 4 funcionando. Vocês sabem o que era este prédio aqui? Eram residências. Um pouco mais acima passa a linha do trem. No começo, os primeiros geólogos viviam em cavernas. Depois começaram a construir barracões de madeira. E pouco a pouco foram se estabelecendo e construindo mais. Entendi, obrigado. E daí o trem flutuando pela antiga cidade de Rudnik. Olha, olha, olha. Aí está, o trem que vai vazio para a fábrica, para a mina e volta carregado, depois estava vazio. Olha, já estou quase chegando no terraço, o último andar. Como estão as escadas para chegar aqui cheias de neve. Uau! Incrível! Que tanta gente morasse aqui e que tudo tenha sido abandonado. Uau! Olhem, que formação de gelo e neve. E aquele prédio ao fundo devia ser administrativo. Imagino que pelas colunas, ou o Palácio da Cultura costumava ter essa arquitetura, esse design. Mas é lindo. O restante que vocês veem aqui são prédios residenciais e de trabalhadores. Alguns escritórios. Deveria haver escolas também. E hoje em dia está assim. Já desde os anos 90, abandonado. Que buraco enorme nas escadas, hein? Cuidado. Cuidado aí. Para ser chamado de microbairro ou microrregião, era bastante grande. Observem todos os prédios por onde passamos. E continua por ali, hein? Acabamos de chegar aos trilhos do trem, que vão direto até a fábrica de Borkutinskaya. Se vocês derem uma olhada e estiverem acostumados a ver trilhos de trem, vocês vão notar que esses trilhos são mais largos que o comum. É um trilho largo e por aqui até hoje o trem ainda passa, que acabamos de ver há pouco. Olhem, será que isso é carvão? Sim, então aqui está. Um pouco de carvão, meio congelado, que parece ter caído do trem. Ao lado dos trilhos, vocês veem que há pedacinhos de carvão ou pó de carvão. Aqui tem outro. Olhem,
Isso é o que? É o carvão de Vorkuta. Sem medo. Sem medo seria Vesestraja. Vesestraia. Valejale, como disse Nagarin. Valejale. O que é Valejale? Valejale, vamos. Veja, colocaram uma chapa aqui direto. Meu Deus. Tem uma parte ali que a gente precisa ir, como se estivesse fazendo equilíbrio. Aí onde está, cuidado, Rama. Ua. Vamos. Vamos, vamos. Missão cumprida. Que não se diga. Cruzada a ponte de Vorkuta. No centro de Vorkuta, vocês podem se encontrar esta igreja de madeira. E ao lado, bem, vocês têm aqui o carrinho de mão ou vagão com os trilhos para tirar o carvão das minas. E isso aqui, o que parece um memorial a todos os mineiros mortos, aqui está escrito: Mina número 3. Começou a ser explorada em 1942. Funcionou até 1961. Tem mina número 6, mina número 25, número 32. Aqui, por exemplo, nesta diz que começou sua construção em dezembro de 1954 e que foi fechada depois de uma avaria em 1998. Como o taxista comentou ontem, quando chegamos a Vorkuta, ele nos contou uma história que nos tempos soviéticos diziam a Stalin: camarada, por que os membros do Politburo ganham menos do que os mineiros de Vorkuta? E ele respondeu. Para acalmá-los, ele disse: no Politburo não há vagas, mas nas minas sim. Tipo, quer ganhar mais? Então trabalhe lá. Aí você vai descobrir o que é trabalhar de verdade. O trabalho dos mineiros é um trabalho duro, 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 e todas essas lápides e essas vítimas assim o atestam. O que comenta a Rama é que estas daqui são as minas que ficam ativas, as 4. Este é o trem. Olha, na verdade está o trem aqui que vimos, porque esta é a Vorkutinskaya, esta é a fábrica que vimos. E as outras 3, que são Komsomolskaya, Juniaguinsky, aqui está. Dá para ver o carvão e as máquinas trabalhando nele. E Zapoliarnaya. Olha, quantas aviantes que já não funcionam mais. Sim, sim, bom, impressionante. O que eu não entendo é isso. Bem, essas são as empresas que fecharam, as que estão em vermelho são as empresas ou fábricas que estão abertas, e essas são as minas fechadas e as minas abertas. Essas ativas ainda são muitas. Sim, 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 sim. Em vermelho com o martelo, não, e a picareta, o que parece, as empresas abertas. Mas deem uma olhada, quantas havia no círculo, este não, pois é como um círculo, com o rio Vorkuta, e só restam 4. E aqui, ao lado da igreja e do memorial, encontramos um quadro, bom, vários quadros onde se vê a evolução de Vorkuta. Aqui vocês veem, né, os primeiros mineiros, os primeiros trabalhadores desta cidade, ali, trabalhando na mina no ano de 44. Com as mãos, né? Quebrando o carvão e tirando ele. E essas são, por exemplo, algumas das condecorações que eles tinham aqui. Bom, aqui está escrito: nossa causa era justa. Vencemos. Não sei se é Stalin, sim, parece que sim. E então, bom, vocês podem ver mais imagens das diferentes décadas, né, ao longo do século XX. Repare como essa cidade mineradora foi evoluindo. Mais condecorações para os mineiros. Glória aos mineiros ou glória mineira. Aqui os mineiros já na década de 60, que foi o auge que a cidade teve, foi quando mais pessoas vieram morar aqui. Cerca de 100 a 120 mil pessoas, se não me engano. Vieram morar nesta cidade e até hoje não passam de 60 mil, 70 mil. Olhem só o que está escrito aqui. Vorkuta foi e será, e quem esteve aqui não vai esquecer. Não só ao lado dos trilhos do trem, podemos encontrar
Esse pó de carvão, não. Parece que aqui, nas ruas do centro de Vorkutá, também encontramos isso, se vocês repararem. Está mais preto, mais acinzentado. Isso, e é por causa do carvão, sim, o que parece carvão. Mas vocês veem que isso dá um toque acinzentado, escuro a neve. Está marcando -15. Está escrito ali, olha. As temperaturas caíram um pouco, Rama me disse, agora mesmo estamos com -15. Aí está, sim, de fato. Olhem o que temos aqui. Olá, vocês estão vendendo? Sim. Aqui temos os Neneds vendendo o que pescaram. E o que parece ser coração de rena, populações autóctones vêm dos arredores da cidade, aqui para a Rua Central. Esta é a Rua Central e estão aqui vendendo o que pescaram. De onde vocês são? Da Espanha. Nossa, como é que vocês vieram parar aqui? Eles não moram muito longe daqui. Além disso, todo ano eles mudam de lugar. Eles falam russo, mas não muito bem com sotaque. Quanto custa o peixe? 200 rublos o quilo. Isso é carne de rena? É carne de rena. Coração e fígado, certo? Sim, coração e fígado. E quanto custa? 300 rublos o quilo. Tudo bem, obrigado. Agora chegamos à universidade, ao colégio onde estudam os futuros engenheiros de Minas, e marcamos reunião. Ele nos espera. Um tour por este prédio claramente soviético, como podem ver, com suas colunas. Como não? Uma fachada espetacular. E se vocês olharem lá em cima, um monte de bandeiras. E depois, bom, o martelo, a picareta, símbolo da indústria, né, e os louros. Finalmente, o horário que o guarda tinha nos dado no dia anterior acabou sendo um engano, e ficamos sem poder ver a recriação das minas. E túneis que a universidade mantém, além de funcionarem como local de estudos, aqui é onde os novos mineiros se preparavam antes de entrar em ação nas minas. Como não podíamos passar, Danil, amigo dos caras que conhecemos no trem para Vorkutá, veio nos buscar e decidiu nos acompanhar para dar uma volta pela cidade. O que você ensina em engenharia? Como? Você está estudando para ser engenheiro? Não, para ser jurista. Jurista? Então não se estuda só engenharia lá? Não, faz muito tempo que não. Também tem contabilidade. E para ser mineiro? Sim, mineiro. Também serviço de resgate e emergências. Bem, então falta de ter visitado o porão e a recriação dos mineiros que havia no colégio. Viemos ao museu, aqui do CRAI, ao museu da região. No museu, explicaram a história dos sítios arqueológicos e da cidade. Como curiosidade, os geólogos já sabiam da existência da bacia do Pechora no século XVIII, mas a inacessibilidade desses territórios, situados no Ártico, onde não chegava nem trem nem estrada, tornou impossível a extração. Somente na era soviética ocorreram as primeiras escavações. Era assim que trabalhavam nas minas antigamente, puxando com o cavalo. E quebrando o carvão ali, reparem, como é que os mineiros entravam. E aqui temos um bom pedaço de carvão, e aqui diferentes restos, que alguns deles indicam que há carvão por perto. Por exemplo, este aqui, dá para ver o galho ali, o galinho de árvore ou de planta, e o mesmo por aqui, fósseis de plantas. Notem como as condições eram precárias comparadas aos dias atuais. Como os mineiros iam até os anos 60, com pouca proteção, apenas um capacete de couro. Um traje de algodão ou de tecido, nenhum tipo de sistema de respiração, uma picareta e uma pá, isso é tudo. Depois o lampião, que ajudou eles aqui, não usavam canário. Como na Grã-Bretanha ou na Espanha, não usavam canário,
que avisasse ele se havia gás metano, ou perigo de explosão ou de intoxicação. Então, o que usava areia, esse lampião que tinha uma luz, aqui vemos melhor. Havia uma luz que, ao apagar, significava que era preciso evacuar rápido porque havia perigo. Também nessa década, os túneis, reparem como eram. Eram de madeira. Mais tarde, já a partir dos anos 60, começaram a ser introduzidos esses trajes e equipamentos que vocês veem, com uma máscara já, uma lanterna frontal, com luz, com bateria, capacete, algo melhor. Isso para cobrir o pescoço, as costas. E um sistema, caso houvesse algum problema, um sistema para respirar durante 6, 10 minutos e esperar com segurança até que chegassem os salvadores, já com os tanques de oxigênio. À medida que as instalações foram se modernizando, as escavações e as minas foram introduzindo reforços de metal como este que vocês veem aqui. Cada um desses pesava 300 quilos e era preciso levá-los para a mina. E este seria o traje que os trabalhadores de Vorkutá, Uvol, a empresa que está aqui nesta cidade, usam atualmente. O carvão é diferente. Este é da bacia de Kuznetsk. Este é da bacia de Donetsk, é antracito. Se pegarmos todo o carvão extraído aqui desde o início dos anos 2000 e colocarmos em vagões, daria 40 voltas ao redor da Terra. Muito interessante o que o guia comentou durante a excursão. É que hoje em dia se tira igual, ou até mais carvão do que quando havia 22 fábricas ou 20 e poucas fábricas, e hoje em dia só restam 4. E antes se utilizava muito mais mão de obra, mas bem, por causa da modernização, por causa das máquinas, onde antes era necessária uma equipe de 20 mineiros. Agora são necessárias talvez 6 pessoas, 4 pessoas, isso sim, muito. São especialistas, não pessoas comuns que você chama para cavar, por assim dizer, e que vá aprendendo o ofício já diretamente no túnel, mas sim, antes de entrar no túnel, já passou por um avançado processo de aprendizado. Após o museu, Daniel e seus amigos sugeriram que inspecionássemos o prédio grande visto pela manhã, ao qual os jovens de Vorkutá chamam coloquialmente de Pentágono. Tem gente morando aí? Sim, tem alcoólatras e viciados. É de graça morar aí? Parece que até de graça eles podem te dar. Em Vorkutá, tem gente que vende seu apartamento para sair daqui o mais rápido possível. Eles vendem por 1 rublo. Vocês já viram que a cidade é pequena, não tem muitas coisas. Para não ter que pagar contas, as pessoas vendem o apartamento, entregam. Vamos entrar, aviso que está com cheiro ruim. Uau, dei uma olhada nisso. Como está? Olhem as cartas, vejam como estão. Aqui, eles colocaram um cadeado. E aqui é onde as pessoas moram. O que é isso? Para o lixo. Quantas pessoas moram aqui? Não muitas. Olha só, hein? Rama falando russo, agora a gente entende muito bem. Máquina. Muito bem, cara. Ó, aqui já precisa da lanterna, fica difícil enxergar. Beleza, vamos ver. Ah não. Não me diga. Você pisou nela? Sim, Significa que é boa. fortuna. Daniel acabou de pisar um cocô que está bem aqui no meio do corredor. Cara, alguém fez cocô aqui? Deve ser de cachorro, né? Pode ser de pessoa. Está começando a cheirar mal. Bem mal. Um gato passou por aqui. Será que alguém mora nesta casa? É pouco provável. Aqui sim, alguém mora. Sim.
Se ele nos ver, vai ficar bravo. Não, pode ser que alguém fale alguma coisa, algum maluco, mas não tem perigo. Cuidado. Pois é, ele me diz cuidado. Cuidado para não pisar. Está cheio de merda, sim, hein? Olhem as portas, cara. Com Dolce & Gabbana por aqui. Ó, vocês sabem para que serve isso? Para fumar. Sim, haxixe. Ah, olha. Eles chamam isso de... Cachimbo, não, é tipo pra... É como um cachimbo ou narguilé improvisado que as pessoas usam. A gente chama de bulique. Aqui vivem idosos ou jovens. De tudo, idosos e jovens. Aqui pelo menos tem luz. Sim. Olhem os vidros quebrados ali. Aqui dá pra ver que está mais pintado e reformado, mas ainda tem porcaria no corredor, porra. Olhem, isso também é apartamento. E aqui inventaram essa porta aqui, separaram. Então é isso, como essa parte em outras casas. E ali sim, ali mora gente. E as casas daqui estão em bom estado? Olha, alguém limpou a bunda e depois deixou a sujeira aqui. Olhem, hein? Que corredores. Sim, aqui estamos. Existem muitos prédios como este em Vorkuta ou só este? Só este. Pode ser que haja algum outro, mas este é o maior. E antes, o que era este prédio? Eram apartamentos para os mineiros. Olha onde jogam o lixo aqui no Pentágono. Ninguém recolhe, fica aqui mesmo, tá bom? Sim, nem todas as casas em Vorkuta são assim. Claro, eu entendo. Como assim a droga é vendida na Espanha? É vendida por uma pessoa. Vocês sabem o que é um marcador de página? Não entendo. Chega uma pessoa, coloca a dose em algum lugar e tira uma foto. Aqui é possível que haja muitos. Eles colocam ali escondidos, certo? E a pessoa faz uma transferência para ele. Sim, transfere o dinheiro e o outro envia a foto. Uau! Vocês não fazem ideia do quão grande é isso, hein? É um dos maiores prédios que vimos hoje, com certeza. Isso aqui poderia ser perfeitamente um cenário de filme de terror. Olhem só, é assim que são os apartamentos aqui para os mineiros. Bom, o que eram para os mineiros. Olhem, assim seria o banheiro. Isso já está abandonado, mas vocês podem ver o espelho ali. Os canos, os azulejos. Aqui, logo à esquerda, você tem a sala, o quarto e a sala de jantar. Porque o apartamento era bastante pequeno. Era para uma ou duas pessoas ou para uma família pequena. E depois aqui, ao lado do banheiro, esta era a porta por onde se entrava do corredor. E ao lado do banheiro e da sala quarto tinham já a cozinha e pronto. Esse era o apartamento típico para os mineiros de Vorkuta. Caramba, parece que daqui a pouco vai sair um zumbi daqui, meu Deus. Então, só para mostrar de novo, esse é o prédio onde estávamos, como falei, é enorme. 10 andares. O que estava escrito lá em cima? Glória aos conquistadores do Ártico.
Pentágono. É assim que um prédio desses é. Vamos entrar. Uau! Café de Moscou, qualidade suprema. As cores desses céus rosados, violetas, bom, eu acho lindos pessoalmente. Aqui antes ficava Iosif Stalin.